conhecer alguém durante uma viagem, uma pessoa aparentemente simpática, aventureira, que compartilha fotos, vídeos e histórias nas redes sociais. Agora, imagine descobrir que essa pessoa pode ser um assassino em série. Essa é a história perturbadora de Esther Estepa e de um homem conhecido nas redes sociais como Dinamita Montilla, apelidado pela mídia de o assassino do TikTok. Um caso real que chocou a Espanha e ganhou repercussão internacional. Tudo começou em 2023, quando Esther, uma mulher de 42 anos, decidiu fazer uma viagem pelo litoral espanhol. Ela gostava de viajar sozinha e explorar novas cidades, vivendo como uma viajante nômade. O que ela não imaginava é que aquela viagem terminaria em uma das histórias criminais mais assustadoras da era das redes sociais. Esther Estepa era uma mulher de Sevilha, na Espanha, conhecida entre os amigos e familiares por seu espírito livre. Ela gostava de viajar, conhecer pessoas novas e viver experiências diferentes. Mesmo viajando com frequência, havia um hábito que ela nunca deixava de lado. Esther sempre mantinha contato constante com a família, principalmente com a mãe. Todos os dias ela enviava mensagens ou fazia ligação contando o que estava acontecendo e fazendo na viagem. Era algo simples, mas que mais tarde se tornaria fundamental para perceber que algo estava errado. Em agosto de 2023, Esther decidiu explorar novamente o litoral espanhol. Durante essa viagem, ela se hospedou em um hotel na cidade de Alicante. Foi ali que o destino colocou em seu caminho um homem que parecia apenas mais um viajante. Mas aquele encontro mudaria completamente o rumo da história. No hotel, Esther conheceu um homem chamado José Jurado Montilla. Na internet ele era conhecido como Dinamita Montilla. Montilla mantinha perfis na rede social onde publicava vídeos de viagem, caminhadas e aventuras. Nos vídeos ele mostrava paisagens, trilhas, momentos da sua rotina viajando pela Espanha. Para qualquer um que visitasse o perfil, parecia só um criador de conteúdo compartilhando sua história. A imagem que ele transmitia era de alguém amigável, aventureiro, carismático, mas que ninguém sabia quem era Montilla e quem ele escondia, ou o passado extremamente violento. Décadas antes que ele havia sido condenado por 4 assassinatos cometidos na década de 80. Na época recebeu uma sentença que ultrapassava 100 anos de prisão. Mesmo assim, acabou sendo liberado em 2023 depois de cumprir cerca de 28 anos de cadeia. Após sair da prisão, Montilla começou a viajar novamente pelo país e passou a publicar vídeos nas redes sociais registrando essas viagens. Foi assim que anos depois acabaria cruzando o caminho de Esther. Depois de se conhecerem, os dois decidiram fazer uma caminhada juntos pelo litoral espanhol. O plano era percorrer cerca de 37 quilômetros entre duas cidades costeiras, chamado Dénia e Gandia. Era uma rota bastante conhecida entre turistas e aventureiros que gostavam de trilha e paisagens do Mediterrâneo. No início, a caminhada parecia completamente normal. Os dois seguiam pela estrada costeira conversando e registrando a viagem. Mas durante o trajeto algo começou a dar errado. Em determinado momento, Esther começou a se sentir mal. Ela reclamava de dores e um forte mal-estar. Montilla decidiu chamar ajuda. Uma ambulância foi acionada e Esther foi levada para um hospital próximo. No hospital, ela recebeu atendimento médico e permaneceu algumas horas em observação. Depois desse período, os médicos decidiram dar alta a ela, e ela deixou o hospital durante a madrugada, aparentemente bem. Mas depois desse momento, algo estranho aconteceu. Esther desapareceu. Poucas horas depois de alta do hospitalar, a mãe de Esther recebeu mensagem no WhatsApp. Nas mensagens diziam que Esther estava sem dinheiro e que pretendia sair da Espanha para começar uma vida nova em Buenos Aires, na Argentina. Mas tinha algo estranho nessas mensagens. O jeito de escrever parecia diferente. As frases não pareciam ter sido escritas por ela. Além disso, a ideia de desaparecer e ir para outro país sem avisar a família não faz sentido para quem conhecia Esther. Preocupada com a situação, a mãe decidiu procurar ajuda. Poucos dias depois, Esther foi oficialmente declarada desaparecida. Enquanto a família tentava descobrir o que aconteceu,
José Jurado Montilla entrou em contato com eles. Ele disse que havia viajado com Esther e afirmou que a última vez que a viu foi no hospital. Segundo ele, depois da alta médica, cada um seguiu seu próprio caminho. Mas tinha algo que não parecia certo. Montilla parecia saber detalhes sobre o desaparecimento até demais. Além disso, ele sabia que havia sido a última pessoa a ver Esther antes dela desaparecer. A família decidiu então pesquisar mais sobre ele e o que descobriram foi chocante. Quando buscaram informações sobre José Jurado Montilla, encontraram um passado assombroso. Montilla não era apenas um viajante, ele era um assassino condenado. Entre os anos de 85 e 87, ele havia cometido uma série de crimes brutais. Entre as vítimas estava um homem assassinado em uma fazenda, outro homem morto em circunstâncias violentas e 2 turistas estrangeiros que estavam viajando à Espanha. Esses crimes chocaram o país na época e Montilla foi condenado a décadas de prisão. Após mudanças na legislação europeia, ele acabou sendo libertado depois de cumprir parte da pena. Depois disso, ele começou uma nova vida viajando pelo país e registrando tudo nas redes sociais, ou pelo menos era isso que parecia. Com o desaparecimento de Esther, a polícia iniciou uma investigação. No começo havia poucas pistas que pudessem indicar que realmente havia acontecido algo. Foi então que algo inesperado começou a ajudar os investigadores: as redes sociais. Montilla costumava registrar praticamente tudo do seu deslocamento em vídeo e fotos. Esse registro acabou funcionando como uma espécie de diário involuntário de viagem. Os investigadores passaram a analisar vídeos e fotos, localizações, mensagens. Cada detalhe ajudava a reconstruir os últimos momentos de Esther. Enquanto isso, a família também tentava encontrar respostas. Eles conversavam com pessoas que haviam visto Esther nos últimos dias e tentavam entender o que poderia ter acontecido. Mas a resposta só surgira meses depois. Em 2024, cerca de um ano após o desaparecimento, restos mortais foram encontrados em uma área isolada próxima à cidade de Gandia. Exames de DNA confirmaram a pior notícia possível. Os restos pertenciam a Esther Estepa. A autópsia revelou que havia algo mais perturbador. O crânio apresentava fraturas graves, indicando que ela havia sido atingida por um objeto muito pesado. Isso confirma que Esther havia sido assassinada. E todas as suspeitas voltaram para a mesma pessoa: José Jurado Montilla. Conforme a investigação avançava, novas evidências começaram a surgir. Alguns dados encontrados no celular de Montilla levaram ainda mais suspeitas. Além disso, ele também foi relacionado a outro assassinato ocorrido em 2022. Com essas evidências, Montilla acabou sendo preso novamente, dessa vez acusado de homicídio. Hoje ele permanece preso aguardando julgamento e continua negando envolvimento no crime. O caso de Esther se tornou um dos exemplos mais assustadores de como a internet pode esconder verdades perigosas. Nas redes sociais, Montilla parecia apenas um viajante comum, um homem simpático que registrava aventuras. Mas por trás daquela imagem existia um passado extremamente violento. Essas histórias levantam uma pergunta muito importante: até que ponto realmente conhecemos as pessoas que encontramos na internet? Porque às vezes uma simples amizade durante uma viagem pode esconder um segredo mortal. A história de Esther ainda não teve um desfecho definitivo. O julgamento de José Jurado Montilla continua em andamento e muitas perguntas permanecem sem resposta. O que realmente aconteceu nas últimas horas de Esther? Quem enviou as mensagens para a família? E quantos crimes Montilla realmente pode ter cometido? Enquanto essas respostas não chegam, o caso continua sendo um dos relatos mais perturbadores da era das redes sociais. Um lembrete sombrio de que às vezes o perigo pode estar escondido atrás de uma simples foto ou perfil na internet.